graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Graças a Deus por mais um dia aqui na presença do Senhor, trazendo mais uma palavra de Deus para nossos corações. Hoje nós vamos trazer aqui a quarta lição da Escola Bíblica Dominical, falando sobre missões transculturais no Novo Testamento. Todos vocês que estiverem chegando, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deixa aí seu like, se inscreva, comente e compartilhe nosso trabalho para outras pessoas também. Hoje é a quarta lição, do quarto trimestre de 2023, acabando já o ano, tá indo embora rápido. E nós temos que estar pregando, até os confins da terra. Nós devemos pregar o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o tema é esse que eu falei: missões transculturais no Novo Testamento. E nós iremos estudar nesta lição sobre missões transculturais no Novo Testamento. E deixa eu localizar aqui. Está meio ruim aqui, o slide aqui. Nessa lição vamos estudar sobre missões transculturais no Novo Testamento. Os nossos objetivos são, primeiro, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Segundo, mostrar missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, E terceiro, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. O textuário diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. O John Charles Riley diz acertadamente que Deus amou o mundo de tal o mundo não para que toda a humanidade fosse finalmente salva, não. Ele amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça. É só os que crerem não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu amor é oferecido a todos, a todas as pessoas livremente, plenamente, honestamente e reservadamente, mas unicamente através da redenção que há em Cristo Jesus, O mesmo autor afirma que a morte de Cristo é a nossa vida, e a fé em Cristo é o nosso único passaporte para o céu. Portanto, se a oferta da salvação é a maior das misericórdias, a rejeição da salvação é a maior das culpas, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, aqui nós vamos estar aqui fazendo aqui a introdução. A introdução aqui: razão, causa, louvado seja o nome do Senhor. A motivação da ação missionária. Deus agiu, aqui esse versículo. Por que Deus agiu? É aquele versículo lá de João que nós lemos agora no textuário, Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, por que Deus agiu? Porque a motivação da ação missionária, essa motivação é o próprio Deus, Porque Ele agiu, louvado seja o nome do Senhor, trazendo para nós essa motivação, Louvado seja o nome do Senhor. E o maior promotor de missões é Deus, porque Deus, veja só, o combustível para a obra missionária, é o amor. Esse é o combustível para a obra missionária. Toda a humanidade, o amor de Deus não é seletivo e limitado, não, é para o mundo inteiro. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós vemos aqui que o amor de Deus, ele é o combustível para a obra missionária. Se não tiver o amor, esse missionário não terá sucesso
e se ele também não pensar no mundo inteiro, mesmo que não dê para ir ao mundo inteiro, mas ele pode estar orando pelo mundo inteiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, continuação do versículo, Deus amou de tal maneira, né? Isso é intensidade, profundidade, fala de intensidade, da profundidade do amor de Deus. E que deu, então ele deu o seu filho, né? Deu para missões, né? Ações, não apenas palavras. Então ele deu missões, e que são ações e não apenas palavras. Ele deu essas missões para nós estarmos fazendo. Deu o seu filho unigênito, né? Essa é a essência da mensagem missionária. É o filho unigênito, essa é a essência. Para quê? Expressão que aponta o propósito missionário. Então, esta é a, a, a expressão, né, para que todo aquele que nele crê, né, veja só, a mensagem missionária enfatiza a importância da fé em Jesus. Todo aquele que crê, então é pela fé. Então, vem aqui, não pereça. O propósito é evitar que o homem viva eternamente sem Deus. Então, se o homem está vivendo sem Deus e morre sem Deus, ele vai perecer. Então, esse aqui é para que não pereça. Então, esse é o propósito do missionário, é evitar que o homem viva eternamente sem Deus. Mas tenha a vida eterna. É o propósito missionário, promover a esperança de vida eterna com Deus. Você vê que o versículo ele traz todos estes requisitos aqui e nós devemos estar seguindo. Vamos para a verdade prática. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao trazer seu único filho, né, um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Em 1850, David Livingstone, o intrépido missionário pioneiro da África, escreveu para sua irmã Inês: jamais deveríamos considerar tomar parte de uma missão do Rei dos Reis como sendo um sacrifício, enquanto outros homens, né, estimam o serviço de um governo terreno aqui, né, como uma honra. Eu sou um missionário de coração e alma. Deus tinha um filho único e ele era um missionário e um médico. Sou apenas uma pobre imitação dele. Neste serviço espero viver nele, né? Viver e nele desejo morrer. Alguns anos depois, Robert Smith, secretário viajante do movimento de estudantes voluntários nos Estados Unidos, escreveu em seu diário: se você quer seguir Jesus Cristo, deve segui-lo até os confins da terra, pois é para lá que ele está indo. Não podemos pensar em Deus sem pensar nele como um Deus missionário. A introdução vai dizer assim, a introdução da lição, né? No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, lá em João capítulo 20, versículo 21. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. O Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, do início ao fim, onde os evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos aqui as características missionárias, né, no ministério terreno de Jesus. Primeiro, ele foi enviado, pois desci do céu, ele fala, né? Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6, versículo 38. Segundo, ele foi capacitado pelo Espírito, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Terceiro, ele anunciou incansavelmente as boas novas. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Marcos capítulo 1, versículo 38. E por último, Jesus amava os pecadores e se compadecia deles.
E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 35 e o versículo 36. A lição diz: Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, versículo 19. Nosso Senhor veio ao mundo como um missionário enviado pelo Pai e em seu ministério terreno fundou e formou uma igreja missionária. Então você faz parte da igreja, você é a igreja missionária, você deve levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Assim como o Pai me enviou. Vamos lá. Cristo veio ao mundo como uma pessoa pobre, ele veio como um servo, esvaziou-se, né, deleitou-se em fazer a vontade do Pai, identificou-se com o homem, andou fazendo bem, fez tudo pelo poder do Espírito Santo. O seu alvo foi a cruz. Agora ele disse aos discípulos: Eu também vos envio. Creia que você é o enviado de Deus. Vamos para o primeiro tópico aqui, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento revelam um Deus missionário. Lucas relata que Jesus, depois de ressuscitar, reuniu seus discípulos e falou-lhes duas coisas. A primeira foi que o Antigo Testamento ensinava claramente que o Messias tinha de morrer e ressuscitar. Em seguida, acrescentou que o Evangelho seria pregado a todas as nações. O ensino que Jesus transmitiu aqui aos discípulos após a ressurreição deve ter sido uma novidade para eles, mas estava claramente expresso o texto sagrado. Veja como Jesus falou: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47. A ordem de fazer missões é muito clara no Novo Testamento, porém, Jesus buscou no Antigo Testamento a base para essa declaração. As intenções missionárias de Deus são perceptíveis em ambos os testamentos, portanto, concluímos que Deus é o Deus missionário. Segundo subtópico, né? Como o Novo Testamento revela o caráter missionário de Deus. Em quantos pontos, de forma resumida, podemos responder a essa questão? Primeiro, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para salvar os pecadores, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e demonstrando o seu amor incondicional pela humanidade. João 3,16 e João 20, versículo 21. Segundo, Deus deu aos seus discípulos a grande comissão, ordenando-lhes que pregassem o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que ele lhes havia mandado. Mateus 28, 18 ao 20, Marcos 16 e 15, Lucas 24, 46 ao 49 e Atos capítulo 1, versículo 8. Terceiro, Deus derramou seu Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes, capacitando-a para testemunhar de Cristo em diferentes línguas e culturas e para realizar sinais e maravilhas em seu nome, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quarto, Deus levantou apóstolos e missionários como Paulo, Pedro, Barnabé, Timóteo, Silas, entre outros, que se dedicaram a levar a mensagem da salvação aos judeus e aos gentios. Entretanto, perseguições, sofrimentos e tribulações por amor a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 9, versículo 15 e Atos 13, versículo 1.
a 3. Atos 14, 21, por aí se vai. Tem muitas referências aqui, nós vamos não vamos ler porque o tempo se passa rápido, né? E eu não quero que ser cansativo para os irmãos. Aqui, segundo tópico, missões nos evangelhos e em todas as em Atos dos Apóstolos. Primeiro subtópico do segundo tópico, os evangelhos. A mensagem principal dos evangelhos é a vida do Filho de Deus. Jesus é o centro de cada frase dos evangelhos e a vida de Jesus é o exemplo maior de missões. Muitos missionários deixam suas casas, seu conforto, suas famílias, para irem ao encontro dos necessitados, dos sofridos, daqueles que estão distantes de Deus. Jesus deixou sua glória, seu trono, e veio estar entre nós como homem, e mais, ele deu a vida por essa missão. Em Filipenses 2, 7 ao 8 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Assim, quando olhamos para os evangelhos, vemos a face de Deus, de um Deus missionário que larga tudo para buscar o homem. Um Deus que não só tem um belo discurso acerca do amor, mas que transforma o discurso em prática e ação, dando destaque ao Evangelho segundo Mateus. É verdade que Mateus descreve Jesus em duas oportunidades, restringindo a sua missão às ovelhas perdidas de Israel. Ele disse aos 12 que não evangelizassem as áreas dos gentios ou samaritanos, mas que fossem antes as ovelhas perdidas de Israel. Mais tarde, quando uma mulher cananeia apelou a ele o nome de sua filha, possuída por demônios, Jesus disse que tinha sido enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Isso soa perturbador, até mesmo chocante, até que nos lembramos de que essa era apenas uma limitação temporária, relativa somente ao ministério terreno de Jesus. Ele acrescentou que, por meio de sua morte, ressurreição e dom do Espírito, a salvação seria oferecida a todas as nações, e assim, mais tarde, Jesus instruiu seus seguidores a levarem as boas novas a essas nações. Mesmo o Evangelho de Mateus, o mais judeu dos 4 evangelhos, torna claro este horizonte global. Ele começa com a genealogia de Jesus, que é traçada até Abraão, certamente para indicar que a promessa de bênção para as nações está finalmente sendo cumprida. Em seguida, após o nascimento de Jesus, Mateus descreve a visita daqueles misteriosos magos que trouxeram os seus tesouros ao rei dos judeus. Mateus os vê, amados, como precursores das multidões gentílicas que mais tarde prestariam homenagem a Jesus. Mateus também registra a notável predição de Jesus que muitos virão do Oriente, do Ocidente e ocuparão seus lugares à festa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E o Evangelho de Mateus termina com a versão mais completa da chamada Grande Comissão. A missão dos 12 durante o ministério público de Jesus pode ter sido restrita às ovelhas perdidas de Israel, mas a missão da igreja não tem tal limitação. Os seguidores de Jesus devem ir e fazer discípulos de todas as nações, acolhendo-os pelo batismo, na comunhão, na comunidade cristã e ensinando-os a obedecer a todas as instruções do seu mestre. Esta comissão, às nações, nunca foi rescindida. Ela ainda está vinculada ao povo de Deus. Foi dada pelo Cristo ressuscitado, que podia afirmar que toda a autoridade nos céus e na terra tinha sido conferida a ele. Há uma ligação clara entre toda a autoridade que Jesus reivindicou a todas as nações, que ele nos disse para discipular. A missão universal da igreja brota da autoridade universal
de Jesus. Segundo subtópico, desse tópico 2 ainda, nós, nos Atos dos Apóstolos, ou dos Apóstolos ou do Espírito Santo, né? O livro de Atos, escreve Harimboy, é governado por um motivo predominante e controlador. Este motivo é a expressão da fé pelo testemunho missionário do poder do Espírito. Roland Allen, influente pensador missionário, escreve o livro dos Atos. O livro dos Atos é estritamente um livro missionário. A conclusão irresistível é de que o Espírito dado foi, de fato, um Espírito missionário. Roland Allen estava certo. O Espírito Santo é o personagem principal nos Atos. O livro de Atos começa com os 120 discípulos esperando. Antes da sua morte, Jesus havia prometido a vinda do Espírito e havia descrito o ministério futuro do Espírito de convencer, ensinar e testemunhar durante os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Jesus disse aos seus discípulos para esperarem pelo Espírito que lhes daria o poder de testemunhar. Assim, o Pentecoste foi um evento, amados, missionário, foi o cumprimento da promessa de Deus dada por meio do profeta Joel, de derramar o seu Espírito sobre todos os povos, independentemente da sua raça, sexo, idade ou posição social. O restante dos Atos é um desdobramento lógico desse começo. Observamos aqui, encantados, como o Espírito missionário cria um povo missionário e os envia em sua tarefa missionária. Eles começaram a testemunhar aos seus companheiros judeus em torno de Jerusalém, a sede judaica. Então Filipe tornou a ousada iniciativa de testemunhar aos samaritanos, que eram uma casa intermediária entre os judeus e os gentios. Em seguida veio a conversão do centurião Cornélio, um daqueles gentios tementes a Deus que aceitavam o monoteísmo e os padrões éticos dos judeus, mas permanecia um gentio, à margem da sinagoga, sem aceitar a conversão completa. O Espírito Santo deu a mais clara evidência possível de que Cornélio era agora um membro totalmente credenciado da igreja. Logo depois, alguns crentes desconhecidos deram o mergulho e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Seguiram-se as 3 viagens missionárias de Paulo, o apóstolo dos gentios, nas quais evangelizaram as províncias, da Galileia, Ásia, Macedônia, Acaia, com o Espírito Santo, tanto o refreando como guiando. O livro termina com Paulo em Roma, a capital do mundo, é a cidade dos seus sonhos e a cidade dos seus sonhos, não como um homem livre, mas como um prisioneiro. No entanto, ele ainda era um evangelista incansável, pregando Jesus e o reino a todos os que o visitavam abertamente e sem impedimento algum. Você vê que Paulo estava preso, mas ele não desanimou, ele continuava pregando e ensinando a palavra do Senhor. Terceiro tópico, vai dizer a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Primeiro subtópico, nas cartas. As 21 cartas do Novo Testamento, mesmo aquelas dirigidas aos indivíduos, têm todas as intenções, em suas diferentes maneiras, de construir a igreja para que ela cresça em maturidade e extensão. É verdade que as cartas abordam os assuntos domésticos da igreja, doutrina, adoração, ministério, unidade e santidade. Mas elas também assumem que a igreja vive no mundo e é responsável por alcançar o mundo com compaixão. Paulo assume que as igrejas vão participar de seu próprio ministério apostólico por meio de seu apoio, seus dons e, acima de tudo, suas orações. Ele agradece a Deus pela cooperação dos filipenses no Evangelho. Ele pede aos tessalonicenses que orem para que, por meio dele, a palavra do Senhor se propague
rapidamente e receba a honra merecida. Ele pede aos Colossenses que orem para que Deus abra a porta para a nossa mensagem, e aos Efésios para que lhe seja dada clareza e ousadia na sua pregação. Cada igreja local deve exibir o caráter missionário. Por exemplo, os filipenses, que viviam no meio de uma geração corrompida e depravada, foram instruídas tanto a brilhar como estrela no universo, como a reter firmemente a palavra da vida, exibindo-a a todos como um comerciante faz, com seus bens, ou como um garçom servindo os pratos a uma festa. Os tessalonicenses são descritos como tendo não só recebido com alegria a mensagem do Senhor, mas como tendo feito a mensagem conhecida nas regiões vizinhas. Os membros individuais da igreja também devem estar envolvidos no testemunho cristão. Os apóstolos os exortam a ter consciência dos de fora que os observam, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Ele fala, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. É uma instrução muito prática. Devemos ser sábios na forma como nos relacionarmos com pessoas de fora, aproveitar todas as chances de testemunhar, combinar, graça com sal, talvez um elemento saudável, ou até mesmo um humor em nossa conversa, e estar prontos para responder a qualquer pergunta que nos seja feita. Esse último ponto nos lembra da orientação de Pedro: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Segundo o subtópico diz no Apocalipse, Quando foi permitido que João espiasse através de uma porta aberta no céu, lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, ele viu uma grande multidão de pessoas em pé diante do trono de Deus. Eles estavam vestidos de vestes brancas, o símbolo da justiça, e segurando ramos de palmeiras, o símbolo da vitória, e estavam se reunindo em um poderoso coro de adoração, atribuindo sua salvação a Deus e ao Cordeiro. João também descreve essa grande multidão como vinda de todas as nações, tribos, povos e línguas. A missão da igreja não será infrutífera. Pelo contrário, resultará em uma enorme reunião de pessoas, uma multidão multirracial e multinacional, e as suas diferentes línguas e culturas enriquecerão a sua incessante celebração da graça de Deus. Aqui concluímos que a partir do estudo das quatro primeiras lições, vimos que o Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário, pois chamou uma família para abençoar todas as famílias da terra, que foi a família de Abraão. O Cristo dos Evangelhos é um Cristo missionário, pois comissionou a igreja para ir e fazer discípulos das nações. O Espírito Santo do livro de Atos é um espírito missionário, pois levou a igreja a testemunhar. A igreja das cartas é uma igreja missionária, pois é uma comunidade mundial com uma tarefa mundial. O clímax do livro de Apocalipse será um clímax missionário, pois envolve uma multidão incontável de todas as nações. A missão é o alcance global do povo global. Louvado seja o nome do Senhor. Em um Deus global. Sendo assim, precisamos nos arrepender e resistirmos à dimensão missionária da vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E rejeitamos a missão como se fosse dispensável. Meramente sinalizamos para ela com algumas orações superficiais e ofertas escassas. Muitas vezes ficamos preocupados apenas com questões litúrgicas e localizadas, e não queremos ir muitas vezes fazer missões. Nós temos que nos desprender, temos que levar a mensagem do Senhor
a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, meus amados, e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta em o nome de Jesus.